Durante muitos anos, milhares de pessoas se acostumaram a dormir sentindo o corpo pesado, o estômago estufado e as pernas parecendo balões prestes a explodir. A sensação de desconforto após um dia aparentemente comum virou rotina para homens e mulheres que, sem perceber, estão lidando com um problema silencioso: a retenção de líquidos. E o mais assustador é que, em muitos casos, essa condição está diretamente relacionada a hábitos que parecem inofensivos, mas que sabotam o bom funcionamento do corpo sem fazer alarde. O que pouca gente sabe é que o inchaço abdominal, o acúmulo de gases e até mesmo o peso nas pernas e pés não surgem do nada. Há todo um processo acontecendo dentro do organismo que, quando ignorado, cria um efeito dominó. Primeiro vem a má digestão. Depois, o intestino começa a trabalhar de forma lenta e desregulada. Em seguida, o fígado sobrecarregado deixa de fazer sua limpeza noturna com eficiência. E por fim, os rins passam a reter mais água do que deveriam, gerando o temido inchaço matinal. O que estamos prestes a revelar aqui não é uma fórmula mágica ou uma promessa vazia. É uma receita simples, natural e baseada em conhecimentos usados há séculos por povos que priorizavam o equilíbrio do corpo antes de qualquer intervenção externa. No entanto, por incrível que pareça, esse preparo noturno foi praticamente esquecido com o passar do tempo, substituído por pílulas, antiácidos e fórmulas comerciais que não tratam a raiz do problema, apenas maquiam os sintomas. Mas por que o inchaço noturno se tornou tão comum? A resposta está em 3 fatores principais: alimentação inadequada, excesso de sódio e sedentarismo. Ao longo do dia, mesmo quem tenta manter uma rotina saudável acaba cometendo deslizes que se acumulam. Um biscoito salgado aqui, uma comida congelada ali, uma bebida industrializada para acompanhar. Cada pequeno erro se transforma em retenção de líquidos. E o pior, à noite, quando o corpo deveria iniciar seu processo natural de desintoxicação, ele está ocupado tentando digerir e eliminar o excesso de toxinas acumuladas. E é justamente nesse momento que entra o segredo que vamos revelar. Uma infusão natural, preparada com ingredientes acessíveis e poderosos, que ativa os mecanismos naturais de drenagem linfática, melhora a digestão e estimula a eliminação de gases e líquidos acumulados. Diferente de muitos chás milagrosos vendidos na internet, essa receita é segura, respaldada por saberes tradicionais e reconhecida pela ciência moderna como uma excelente aliada do sistema digestivo e renal. O mais curioso é que, quando usada da maneira correta, essa bebida não apenas combate o inchaço, como também promove um sono mais tranquilo e restaurador. Afinal, quando o fígado e os rins estão funcionando bem, o corpo entra em estado de equilíbrio, favorecendo o descanso profundo e a regeneração celular. Em outras palavras, você dorme melhor e acorda mais leve, literalmente. Talvez você esteja se perguntando se algo tão simples realmente funciona. E é natural duvidar. Afinal, fomos treinados por décadas a acreditar que só comprimidos resolvem desconfortos como gases, estufamento e pernas inchadas. Mas a verdade é que, muito antes da indústria farmacêutica, nossos avós já utilizavam ervas, especiarias e frutas como forma de purificar o corpo e restaurar a saúde de dentro para fora. E essa tradição, quando resgatada com responsabilidade, pode transformar o modo como lidamos com sintomas aparentemente normais, mas que são sinais claros de desequilíbrio interno. Vamos falar brevemente de 3 ingredientes centrais dessa receita. O primeiro é a cavalinha, uma planta com potente ação diurética, capaz de estimular os rins e eliminar o excesso de líquido sem causar perda de minerais importantes. Ela é usada há séculos na medicina popular brasileira para tratar edemas, infecções urinárias e retenção. O segundo é o gengibre fresco, conhecido por sua ação termogênica, anti-inflamatória e digestiva. Ele atua como um verdadeiro acelerador natural do metabolismo e ajuda a combater os gases acumulados no intestino. O terceiro é o limão, rico em vitamina C e compostos alcalinos que ajudam a equilibrar o pH do corpo, estimular a bile e facilitar o trabalho do fígado. Essa tríade poderosa, quando combinada da forma correta, resulta em um verdadeiro elixir noturno. E o melhor, sem efeitos colaterais, sem contraindicações graves, e com ingredientes que você encontra em qualquer feira ou supermercado. E mais importante que tudo isso, é algo que se faz em poucos minutos, antes de dormir, e que começa a mostrar resultados logo nas primeiras noites. Muitas pessoas relatam que, já no segundo ou terceiro dia, a sensação de peso no abdômen diminui significativamente. Outros notam que a ida ao banheiro fica mais regular e o volume de urina aumenta, sinal de que o corpo está finalmente eliminando o excesso de líquidos acumulados. Há ainda quem diga que dormiu melhor do que em muito tempo, sem interrupções, sem desconfortos, e acordou com a barriga mais leve e as pernas menos inchadas.
A ciência por trás disso não é complicada. Quando você fornece ao organismo os compostos certos no momento certo, neste caso, à noite, quando os processos de reparação estão mais ativos, o corpo responde com inteligência. Ele entende que pode relaxar, que não precisa mais armazenar toxinas, e começa a trabalhar de forma mais eficiente. É como se você ligasse um interruptor interno que diz: agora pode limpar, pode eliminar, pode regenerar. Ao longo do vídeo, vamos mostrar como preparar essa receita passo a passo, o momento exato de tomá-la, e quais práticas simples podem potencializar seus efeitos ainda mais. Você vai ver que não se trata apenas de um chá, mas de um ritual noturno que pode se tornar um verdadeiro divisor de águas na sua saúde digestiva e emocional. Agora me diga, você já acordou se sentindo pesado, mesmo dormindo bem? Já notou que suas roupas ficam apertadas pela manhã, mesmo sem ter comido em excesso? Então talvez esteja na hora de experimentar algo diferente, algo ancestral, algo que resgata o poder da natureza para ajudar seu corpo a funcionar como ele foi projetado, em harmonia. Agora que você já entendeu o que realmente causa o inchaço, a retenção de líquidos e aquele desconforto que parece piorar justamente à noite, é hora de apresentar a solução prática. E o melhor de tudo, não exige nenhum produto caro, cápsulas estranhas nem mudanças radicais na alimentação. Estamos falando de um preparo caseiro, natural, poderoso e que pode ser feito em questão de minutos, e consumido todas as noites antes de dormir. Antes de revelar os ingredientes e o passo a passo, é importante reforçar algo essencial. A eficácia dessa receita depende não apenas dos componentes, mas do horário em que ela é consumida. O corpo possui um ritmo interno chamado ciclo circadiano, e durante a noite ele naturalmente ativa funções de reparo, limpeza e desintoxicação. Quando fornecemos os nutrientes certos nesse momento, o organismo responde com muito mais eficiência, eliminando líquidos retidos, equilibrando a digestão e acelerando o metabolismo. Vamos aos ingredientes principais que formam o preparo. Um pedaço de gengibre fresco, equivalente a uma colher de chá ralada. O gengibre, como vimos anteriormente, atua como um anti-inflamatório natural, acelera a digestão, reduz gases e ativa a circulação sanguínea e linfática. Ele é ideal para ser consumido à noite porque não sobrecarrega o estômago e ajuda o intestino a funcionar melhor enquanto você dorme. 2 rodelas finas de limão com casca, orgânico, se possível. O limão tem um efeito alcalinizante no organismo, estimula o fígado a liberar bile e promove uma limpeza leve, porém eficaz, nas vias digestivas. Usar o limão com casca traz ainda mais benefícios, pois os óleos essenciais presentes na parte externa ajudam na digestão de gorduras e no controle da fermentação intestinal. Uma colher de chá de cavalinha seca, ou um sachê pronto, vendido em casas de produtos naturais. A cavalinha é uma das plantas mais estudadas no Brasil quando se trata de propriedades diuréticas naturais. Ela ajuda os rins a eliminarem o excesso de líquidos acumulados durante o dia, sem causar desequilíbrio eletrolítico, ou seja, sem roubar potássio ou minerais essenciais do corpo. Meio litro de água filtrada. Agora veja como preparar. Aqueça o meio litro de água até o ponto de quase fervura, não deixe borbulhar. Desligue o fogo e acrescente o gengibre ralado, as rodelas de limão e a cavalinha. Tampe o recipiente imediatamente e deixe em infusão por aproximadamente 15 minutos. Coe o conteúdo e separe em uma xícara grande, ou 2 pequenas. Beba ainda morno, cerca de 30 a 40 minutos antes de deitar. Esse intervalo de tempo entre o consumo da bebida e o momento de se deitar é fundamental. Isso porque ele permite que o chá atue no sistema digestivo antes do corpo entrar no estado de repouso profundo, favorecendo uma ação mais ampla durante a noite. Além disso, evita que você precise levantar para ir ao banheiro logo após deitar, já que a ação diurética da cavalinha começa a ocorrer com leve atraso, normalmente a partir de 2 a 3 horas após o consumo. E se você estiver se perguntando se pode adoçar esse preparo, a resposta é clara: não é recomendado. Qualquer tipo de açúcar, mesmo que natural como mel ou mascavo, interfere negativamente no processo digestivo noturno e pode gerar fermentação intestinal, o que seria exatamente o oposto do que buscamos aqui. A ideia é proporcionar um ambiente interno limpo, equilibrado e livre de toxinas e resíduos fermentativos. Algumas pessoas relatam que preferem mastigar lentamente as rodelas de limão após o chá. Se o limão for orgânico, essa prática pode potencializar ainda mais a alcalinização do corpo e trazer uma sensação de frescor à boca. No entanto, não é obrigatório. Apenas certifique-se de que a casca esteja bem lavada e higienizada. É importante também mencionar um detalhe sobre o recipiente do chá. Evite usar plástico ou recipientes metálicos de baixa qualidade.
O ideal é preparar o chá em panela de vidro, inox ou cerâmica, e armazenar em copo ou caneca de vidro. Esses cuidados, apesar de parecerem simples, evitam a liberação de substâncias indesejadas na bebida quente, algo que pode ocorrer com plásticos ou metais inferiores. Agora, atenção para o complemento que faz toda a diferença: a respiração profunda. Poucos falam disso, mas ao consumir a bebida, experimente sentar-se em um local calmo, de preferência com pouca luz, e respirar profundamente por 2 a 3 minutos. Inspire pelo nariz contando até 4, segure por mais 2 segundos e expire lentamente pela boca. Esse pequeno ritual ativa o sistema parasimpático, responsável pelo relaxamento do corpo, e prepara o organismo para assimilar melhor os benefícios do chá. Nos primeiros dias, talvez você perceba uma leve vontade de urinar mais vezes ou uma sensação de leve esvaziamento abdominal pela manhã. Esses são sinais de que o corpo está respondendo e liberando o que estava preso, seja líquido acumulado, gases, ou até resíduos intestinais que dificultavam o funcionamento pleno dos órgãos. Se você mantiver essa prática durante 5 a 7 noites consecutivas, os efeitos são ainda mais visíveis. É como se o corpo passasse a confiar novamente em seus próprios processos naturais de eliminação e limpeza. Você se sente mais leve, mais disposto e com uma estranha sensação de clareza ao acordar, como se tivesse realmente dormido bem, de forma reparadora. Mas lembre-se, essa receita não é uma fórmula mágica isolada. Ela funciona como parte de um ritual noturno de autocuidado, que inclui desligar-se dos estímulos digitais antes de dormir, evitar refeições pesadas à noite, e cultivar o hábito de escutar o corpo com mais atenção. O chá é o gatilho. O restante é construção. Logo a seguir iremos explorar os efeitos que essa prática provoca no seu corpo em apenas 5 dias. E o que dizem as pessoas que testaram essa receita simples, com reações muitas vezes surpreendentes. A verdadeira transformação começa de forma silenciosa. No primeiro dia, você não sente grandes mudanças, talvez apenas uma leve vontade a mais de urinar, ou uma sensação curiosa de calor na região abdominal. O sabor do chá ainda é estranho, a rotina noturna parece nova. Mas quando a prática é mantida com constância, em apenas 5 noites consecutivas algo diferente começa a acontecer. O corpo responde. E responde com intensidade. Logo ao segundo ou terceiro dia, é comum perceber que o inchaço matinal diminui. A roupa que parecia apertada na cintura desliza com mais facilidade. Os pés, antes marcados pelas meias, já não apresentam tanto edema. Algumas pessoas relatam um sono mais profundo e contínuo, sem interrupções ou aquela sensação de cansaço ao acordar. O intestino começa a funcionar de forma mais eficiente, sem esforço e com alívio. Mas talvez o relato mais curioso, e também mais frequente, seja sobre os gases. É surpreendente quantas pessoas vivem com excesso de gases e nem percebem. Ao longo do dia, essa produção silenciosa vai fermentando no intestino, gerando desconforto, estufamento, mau humor e até dores lombares. Quando o chá começa a agir, a eliminação desses gases se torna evidente, e a sensação de leveza no abdômen é quase imediata. Veja o caso de Maria das Graças, uma senhora de 68 anos que nos enviou seu relato emocionado. Ela conta que, após apenas 4 noites usando a receita, conseguiu dormir sem precisar levantar 2 ou 3 vezes para ir ao banheiro. Mas o mais impactante foi acordar sem aquela dor incômoda no lado direito do abdômen, dor que ela já associava a algo permanente, talvez do fígado ou do intestino preguiçoso. Segundo ela, a leveza física trouxe também uma clareza mental. Me senti mais lúcida, mais presente, como se tivesse tirado um véu dos olhos. Outro relato marcante é o de Cláudia Ferreira, de 39 anos, que enfrentava episódios constantes de retenção de líquidos, principalmente nos dias mais quentes. Mesmo bebendo bastante água, ela sentia os tornozelos incharem, as mãos ficarem pesadas e o rosto amanhecer com aspecto inchado. Depois de manter o ritual do chá por 5 noites, Cláudia relata que passou a sentir sede real, o que para ela foi um sinal de que o corpo estava finalmente equilibrando a retenção com a eliminação adequada. Além disso, notou que sua digestão melhorou consideravelmente, sem aquela sensação de comida parada. O que a ciência diz sobre isso é ainda mais interessante. Pesquisas recentes publicadas no Brazilian Journal of Pharmacognose confirmam os efeitos diuréticos e anti-inflamatórios da cavalinha, do gengibre e do limão em diferentes contextos clínicos. Um estudo conduzido com adultos que sofriam de retenção hídrica mostrou que o uso contínuo de infusões com cavalinha por 7 dias reduziu o inchaço em até 25% sem causar efeitos colaterais. E outro estudo, feito na Universidade Federal de Pernambuco, destacou como o limão, quando ingerido à noite,
contribui para a regulação do fígado e a otimização da digestão noturna. Esses resultados científicos explicam por que tantas pessoas estão percebendo resultados rápidos com a receita. O segredo está em respeitar o ritmo do corpo. Quando você oferece os ingredientes certos no momento certo, e faz disso um hábito, o organismo responde com gratidão. E é aqui que entra um ponto fundamental. O corpo quer se curar. Ele só precisa de um empurrão, de um ambiente propício, de um estímulo adequado. A natureza já colocou à disposição tudo o que precisamos. E é por isso que essa receita, embora simples, causa tanto impacto. Há também efeitos emocionais e psicológicos sendo relatados. Pessoas que se sentiam ansiosas ao deitar passaram a dormir mais tranquilas. Outras relatam sonhos mais vívidos e um despertar mais suave. Tudo isso porque, quando o fígado e os intestinos estão em equilíbrio, a produção de neurotransmissores como a serotonina se estabiliza. E o intestino, como muitos sabem, é considerado o segundo cérebro do nosso corpo. Outro ponto curioso observado é que, ao reduzir a retenção de líquidos, muitas pessoas acabam perdendo peso, mesmo sem mudar a alimentação. Isso ocorre porque o excesso de líquido acumulado pode representar até 2 quilos extras. Quando o corpo libera essa água aprisionada, o reflexo imediato é no peso e também na autoestima. As roupas vestem melhor, o espelho reflete uma imagem mais leve e as pessoas se sentem motivadas a continuar cuidando de si mesmas. Por isso, quero te convidar agora a fazer algo muito importante. Deixe seu comentário abaixo contando se você já sofre com inchaço, retenção ou desconfortos digestivos. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E se você já testou alguma receita natural como essa, compartilhe. Queremos saber o que funcionou para você. E se esse conteúdo está fazendo sentido, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, sempre trazemos informações que a mídia tradicional esconde, e que podem transformar sua saúde de forma acessível e natural. Um simples gesto como seu clique ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. E você ainda recebe em primeira mão as próximas receitas e práticas que iremos revelar. Agora, prepare-se. A seguir iremos mostrar quais práticas diárias podem potencializar ainda mais os efeitos dessa receita, mantendo seus pulmões limpos, o fígado funcionando bem e sua digestão leve noite após noite. Para que os resultados obtidos com a receita noturna sejam sustentados ao longo do tempo, é essencial incluir algumas práticas simples na rotina diária. São pequenos ajustes que, quando somados, criam uma base sólida para manter a digestão em ordem, o corpo livre de toxinas e a retenção de líquidos sob controle. Essas práticas não exigem esforço extremo nem dietas restritivas, mas sim consciência, regularidade e escuta ao próprio corpo. A primeira dessas práticas é hidratar-se corretamente ao longo do dia, mas com uma estratégia específica: água morna ao acordar. Isso mesmo! Começar o dia com um copo de 250 ml de água morna com algumas gotas de limão em jejum ativa o fígado, estimula os rins e prepara o intestino para funcionar. A água morna facilita o trânsito intestinal e promove a eliminação de toxinas acumuladas durante a noite. Além disso, contribui para o equilíbrio do pH do organismo, favorecendo o ambiente interno para processos digestivos eficientes. A seguir, outro hábito importante: mastigação consciente. Em tempos de refeições apressadas, muitos esquecem que a digestão começa na boca. Mastigar bem cada alimento não é apenas um conselho de avó, é uma prática baseada na fisiologia. Quando mastigamos corretamente, ativamos enzimas salivárias que iniciam a quebra dos alimentos ainda na boca, poupando o esforço do estômago e evitando fermentações que causam gases, estufamento e desconforto abdominal. Isso reduz consideravelmente a formação de toxinas digestivas e facilita a absorção de nutrientes. Além disso, inserir alimentos diuréticos e anti-inflamatórios nas refeições pode manter o organismo em constante processo de purificação natural. Alguns exemplos são pepino, melancia, abacaxi, salsinha, chá verde, couve e cenoura crua. Eles auxiliam na eliminação de líquidos, equilibram a flora intestinal e fornecem antioxidantes que ajudam a combater inflamações silenciosas, muito comuns no trato gastrointestinal. Outra recomendação prática, especialmente para quem sente o corpo mais inchado no final do dia, é elevar as pernas por 15 minutos antes de dormir. Pode parecer simples, mas essa prática ativa o retorno venoso, melhora a circulação linfática e evita que os líquidos se acumulem nas extremidades. Essa técnica também ajuda na prevenção de varizes e na oxigenação geral do corpo. Muitas pessoas relatam sensação de relaxamento profundo após esse momento de pausa, que também contribui para um sono mais reparador. Agora vamos falar sobre atividade física leve e regular.
Não é necessário frequentar academias ou fazer treinos intensos. O que realmente importa para manter o sistema digestivo funcionando e o corpo sem acúmulo de líquidos é o movimento contínuo. Caminhadas diárias, subir escadas, alongamentos e até dançar em casa ao som da sua música favorita têm efeitos comprovados sobre o metabolismo e o funcionamento intestinal. O intestino precisa de movimento para funcionar. E esse movimento vem da nossa movimentação. Entre essas práticas, uma merece destaque especial: evitar líquidos durante as refeições principais. Pode parecer estranho à primeira vista, mas ingerir grandes quantidades de líquidos enquanto se alimenta dilui os ácidos gástricos, prejudicando a digestão e favorecendo a fermentação dos alimentos. Isso pode gerar inchaço, gases e aquela sensação de estômago estufado por horas. O ideal é consumir líquidos até 30 minutos antes da refeição e esperar pelo menos 1 hora após comer para beber novamente. Outro ponto fundamental é respeitar o ciclo natural do corpo. Isso significa dormir e acordar em horários regulares, preferencialmente se deitando antes das 23 horas. O fígado, órgão central na desintoxicação e na digestão noturna, trabalha com mais eficiência entre 23 horas e 3 da manhã. Quem dorme nesse período permite que o corpo ative seu sistema natural de limpeza interna. Não adianta fazer o chá corretamente se o corpo estiver em descompasso com seu próprio ritmo biológico. Para reforçar ainda mais os resultados, você pode incorporar ao menos uma refeição do dia com alimentos crus e ricos em fibras, como saladas com folhas verdes, cenoura ralada, repolho, sementes de linhaça ou chia e azeite extra virgem. Essa combinação facilita o trânsito intestinal, estimula a flora benéfica e contribui para um ambiente interno mais limpo e leve. Vale lembrar que um intestino regulado é sinônimo de imunidade alta, pele limpa, energia e controle emocional. Agora, atenção a um detalhe importante: a maneira como comemos é tão importante quanto o que comemos. Evitar distrações como celular, televisão ou trabalho durante as refeições permite que o corpo entre em estado de presença, fundamental para boa digestão. Comer em silêncio, respirando fundo entre as mastigações, ajuda a reduzir os níveis de cortisol, hormônio do estresse, e melhora a capacidade do estômago de processar os alimentos. Menos estresse igual menos inchaço. Por fim, e talvez o mais importante de todos os hábitos, está o estado emocional. Estudos mostram que pessoas ansiosas, preocupadas ou constantemente irritadas tendem a apresentar mais sintomas digestivos, como constipação, gastrite, gases e até síndrome do intestino irritável. Práticas como meditação guiada, journaling, escrita terapêutica, oração ou mesmo ouvir músicas calmas antes de dormir são excelentes formas de acalmar a mente e preparar o corpo para a regeneração noturna. A conexão entre mente e intestino é real, e não deve ser ignorada. Tudo isso nos leva a uma conclusão poderosa. O verdadeiro detox do corpo começa pelas escolhas pequenas, feitas todos os dias. Não é apenas sobre o chá ou a receita milagrosa, mas sobre criar um ambiente interno que favoreça a cura, a leveza e o bem-estar. Se você chegou até aqui, é porque sentiu que algo dentro de você deseja mudança. Talvez você já tenha tentado de tudo. Dietas que vão e vêm, remédios que prometem muito e entregam pouco, tratamentos caros e soluções temporárias. Mas a verdade é que seu corpo já carrega dentro de si uma sabedoria ancestral. Ele só precisa de ferramentas certas, no tempo certo, com a intenção certa. Essa receita natural noturna que limpa o fígado, reduz o inchaço e ativa o emagrecimento durante o sono não é apenas uma mistura de ingredientes. Ela é um lembrete de que, mesmo em um mundo acelerado e cheio de promessas artificiais, a natureza ainda oferece caminhos eficazes e acessíveis para quem deseja viver com mais saúde e leveza. Ao longo desta jornada, vimos como o organismo responde de maneira surpreendente quando é tratado com cuidado e atenção. Também aprendemos que o inchaço e o ganho de peso muitas vezes estão ligados a processos de retenção, má digestão, estagnação do fígado e até desequilíbrios emocionais. E vimos ainda que pequenas práticas diárias, como beber água morna ao acordar, respeitar o horário biológico do fígado e evitar líquidos durante as refeições, fazem uma enorme diferença. Mas aqui cabe um alerta importante. Preste muita atenção, é essencial que você saiba. As informações contidas neste vídeo são apenas para fins informativos gerais e não pretendem substituir o aconselhamento médico profissional. Para diagnóstico e tratamento de qualquer problema de saúde, consulte um médico qualificado. Agora, o que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar essas informações guardadas na memória? Ou vai colocar em prática, ainda hoje, esse conhecimento que pode mudar radicalmente sua forma de viver? Muitas pessoas que aplicaram essa receita natural nas suas noites, e fizeram dela um ritual,
relataram não só benefícios físicos, mas emocionais e espirituais. Dormir melhor, acordar leve, sentir a roupa mais solta, olhar no espelho com alegria. São pequenos milagres diários que constroem uma nova realidade. Se você sente que é o seu momento de iniciar esse processo, dê o primeiro passo hoje. Prepare a receita, reserve alguns minutos antes de dormir para você mesmo, respire com intenção e beba esse chá como quem está honrando a própria saúde. Faça com consciência, com carinho e, principalmente, com regularidade. O seu corpo vai entender a mensagem. E agora eu quero muito ouvir de você. Qual parte dessa jornada mais te tocou? Você já conhecia essa receita? Já sentiu os efeitos dela no seu corpo? Pretende começar ainda hoje? Deixe o seu comentário aqui embaixo. A sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para se sentir motivada a tentar também. A corrente do bem começa com uma palavra. E se você ainda não é inscrito no canal, agora é o momento ideal. Aqui falamos de saúde de verdade, com base em saberes tradicionais e estudos modernos, com respeito ao corpo e à natureza. Cada novo vídeo é uma nova chance de transformar sua rotina com consciência, acolhimento e simplicidade. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Espero que essa jornada tenha tocado algo dentro de você e mostrado uma nova perspectiva sobre o que realmente pode transformar a sua saúde. Agora, deixe nos comentários qual alimento ou prática você gostaria de ver no próximo vídeo. Quem sabe não falamos sobre ele aqui em breve. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda demais o canal a crescer e permite que este conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessas informações. E agora eu te pergunto, depois de aprender tanto sobre os benefícios dessa receita natural noturna que limpa fígado, reduz inchaço e ajuda no emagrecimento durante o sono, como você pretende incorporá-la na sua rotina? Me conta aqui nos comentários. E não saia do vídeo agora, porque temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolha um e continue com a gente nessa jornada pela saúde natural. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.